Olá! É com muita alegria que iniciamos mais um programa, O Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, na TVC Canal 13 e demais afiliadas. Nosso programa de hoje, Formas Pensamento. Esse é o 7º programa da nossa série, onde estamos falando sobre as criações mentais. Série de número 8, falando do capítulo 8 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Eu comecei a semana nas criações mentais, tentando entendê-las, e percebi a tamanha imaturidade ainda que me encontro, e busquei mecanismos de indução para entender melhor o poder do meu pensamento. E criando as telas mentais e interagindo com os elementais, isto aqui provocou uma forma pensamento. Esses são os capítulos ou os programas anteriores para o nosso... Ficou até poético, né? Ficou quase um poema. Então, a nossa gratidão a você, telespectador, a tudo e a todos os seres que nos possibilitam para que esse momento pudesse existir com uma oportunidade e possibilidade de uma vida mais plena, saudável e feliz. Sebastião, já que você fez esse gancho, né, trazendo esses programas anteriores, então eu também vou fazer um convite para que, antes de adentrarmos profundamente no tema Formas Pensamento, vamos retomar um pouquinho do nosso programa anterior, falando sobre tela mental e elementais. Então, para isso eu vou ler uma citação que se encaixa tanto para este programa anterior, quanto para este programa que nós estamos iniciando agora, ok? Isso, vamos fazer um link com o anterior, Isso avançando mesmo. para este. Então, se você quiser estar nos acompanhando, página 298. Não há a mínima possibilidade de conceber algum pensamento, sequer um movimento, sem o auxílio ou a participação direta dos elementais. No menor movimento de um músculo ou na ação do mais discreto pensamento, ocorrem bilhões de pequenas transformações na estrutura íntima do laboratório mental e, simultaneamente, de todos os seres envolvidos, graças à colaboração imprescindível e constante desses nobres trabalhadores do Cristo. Os elementais comandam e executam, de forma expressiva, as ações em nossa vida material e psíquica. Fica a cargo de cada ser consciente o dever inadiável de conduzi-los conforme as diretrizes estabelecidas pela lei, e mostrar aos que ignoram essa realidade a importância do trabalho desses seres que não medem esforços para cumprir as ordens do Espírito, sejam quais forem, com a intenção de integrar-se à individualidade condutora. Aí aqui tem uma citação do nosso lar. É coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. E tem uma amiga que outro dia, lendo o livro, falou, mas então, quaisquer ordens que eu der, eles executam? Falei, qualquer ordem de um ser consciente, porque no parágrafo mais para trás, então fica a cargo do ser cada consciente. ser consciente. Do ser consciente, ele não vai dar uma ordem absurda, porque sabe que eles não vão executar. Muito pelo contrário, vão agir contra e começar a demolir a sua própria mente, se for o caso. Né? Mas então, no caso de não ser um ser consciente, e como fica? Nós somos mais conduzidos do que conduzimos, principalmente pelos elementais. Porque eles não obedecem senão às leis universais. Se eu imaginar ou intentar construir um veneno, por exemplo, para certas situações, que é o caso de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio que compõem a estrutura da água, não vai ser um elemento agressivo tecnicamente, mas a água em excesso se transforma num veneno, porque ela pode matar uma pessoa que toma em demasia. Mas agora, 2 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, torna-se a água ou compõe a água oxigenada. Para certas situações, vai ser um veneno, mas dependendo da situação, pode salvar vidas e salvar animais. É o caso dos animais que são envenenados. Uma colher de sopa da água oxigenada vai provocar o vômito e vai trazer para fora o veneno. Então, os elementais obedecem qualquer ordem que dão a eles a oportunidade de ser ou de experienciar aquilo que eles ainda não sabem. Então, nós vamos passar por todas as lições do universo, aprender gradativamente em todas as partes, a presidir todas as coisas. Então, assim sendo, nós vamos
participar da estrutura dos venenos, dos remédios, de qualquer situação. Agora, se eu não necessito mais como elemental de ser inveja, porque antes já fora e agora eu desejo ser outra coisa, eu não aceito participar desse conteúdo ou dessa proposta, dessa forma de pensamento, dessa emoção chamada inveja. Então, se me convidar, eu estou fora. Mas outros que necessitam ainda vão participar desse cenário. Por isso que quase todas as coisas que nós idealizamos são concretizadas, porque a maioria dos que estão sendo convidados para construir uma enfermidade, por exemplo, eles não sabem ainda fazer aquilo. Então, eles vêm para o cenário para executar ou para aprender o que ainda não registraram. Então, eles ainda não sabem e vêm para aprender? Exatamente. Então, qualquer coisa que nós precisamos aprender, vamos dar um exemplo bastante simples. Um átomo de hidrogênio, simples, ele só tem um próton, um elétron. Antes, o elemento zero do sistema periódico, ele só tem um único elemento, o nêutron, o núcleo atômico só com a presença do nêutron. Então, ele não nasceu como átomo de fato. Ele apenas tem um núcleo com um elemento neutro. Na segunda etapa, ele precisa aprender a ser próton e depois a ser elétron. Então, o elemento neutro transforma-se no próton, por esse aprendizado, por essas leis. Agora, nós já temos o núcleo com o próton. Mas o próton não vai sobreviver sozinho nesse núcleo agora, porque é um outro estágio. Ele precisa do elétron. Por isso, ele vai gerar, a partir dele, parte do seu conteúdo vai transformar-se no elétron. Agora tem o positivo e o negativo. Para aqueles que não sabem, positivo é o começo, negativo é a conclusão. E nós vemos, a partir desse momento, que o elétron vai gerar fótons. Ele próprio é constituído de uma porção, de um aglomerado de fótons. Então, ele vai dar a luz ao que ele tem no interior, a fótons. E como esse fóton, que nasceu do elétron, que nasceu do próton, que nasceu do nêutron, nessa escala ascendente, ele tem mais experiência do que o elemento inicial, que é o nêutron, ou o próton, ou até o elétron. Por isso, uma porção de elétrons vai formar o primeiro núcleo do psiátomo, que é a consciência do átomo físico. Agora ele vai ser a energia que organiza e mantém a vida do átomo, nessa ascensão. Por isso que Joana também, num dado momento, fala o ego, sendo a alma encarnada, mesmo inconsciente, constrói o self, que é a sua consciência orientadora no futuro. Nós estamos construindo, de fato, o futuro das orientações para um presente, né, que vai existir daqui a pouco. Nós temos ao longo do programa para compreender tudo isso que você está dizendo, né? Mas agora nós vamos criar as formas, pensamentos para essa função. Então, vamos ver o que define essa forma de pensamento e vamos criar esse ser que vai desejar compreender tudo isso nesse programa e nos programas vindouros. Ok. Então vamos dar continuidade, agora entrando mais ainda no nosso tema de hoje, formas pensamento, na citação da página 301, para quem quiser nos acompanhar. Há uma expressão não citada, ipsis literis, em O Livro dos Espíritos, conhecida atualmente no vocabulário espírita como formas pensamento. Deter-nos-emos nela para uma análise mais cuidadosa. Simulando o conceito numa fórmula, teremos vontade mais pensamento mais matéria mental igual forma pensamento. Parafraseando a questão 89A de O Livro dos Espíritos, o pensamento é um atributo do espírito, ou seja, o pensamento é o próprio espírito que se transporta para o local da ação. Quando o pensamento está em algum lugar, o espírito está também, uma vez que é ele que pensa. Sebastião, então você pode dar uma explicação para a gente mais assim nessa questão da fórmula, né? Vontade mais pensamento mais matéria mental igual forma pensamento. Vontade, a consciência condutora, a gerente do laboratório mental, a representante da consciência profunda. Ela traz em si o próprio pensamento. Quando atinge o laboratório mental, vai transformar-se parte da vontade no próprio pensamento. Miramês fala que enquanto a vontade não acercar-se da mente e transformar-se em pensamentos, em ideias, em ação, nada haverá. Então, parte do conteúdo da consciência trazido pela médium, a vontade, que é a gerente da mente e a representante dessa consciência profunda,
vai transformar-se no pensamento e a partir da junção do pensamento com a matéria mental que vem de fora, vai juntar a matéria mental, a matéria-prima, o pensamento como o arquiteto, a vontade como a gerente, e construir essa consciência que nós chamamos de forma-pensamento. E não só isso, porque para que isso aconteça ou para que isso se dê, entra-se também nesse cenário as emoções, os sentimentos, os desejos, vários outros elementos, a inteligência, a imaginação, a memória, uma infinidade de seres. Nós colocamos aí de forma simplória para definir os 3 elementos básicos, a vontade, o pensamento, a matéria-prima. Mas entra outros potenciais e outras frequências vibracionais para participar deste intento. E outros potenciais que não necessariamente estão, cada um deles atrelado um pouco à vontade, outros ao pensamento e outros à matéria mental. Exato, até porque o pensamento de hoje, que vem da consciência, ele já foi inteligência ontem. Ele vem com o desejo, como arquiteto, de orientar a inteligência em exercício no próprio laboratório mental, de ativar a memória, porque um dia já participou dessa memória também. Hoje está com uma memória indestrutível na consciência, no ser imortal, e não mais na memória virtual do perispírito, ou até na memória do sub e do inconsciente. Ok, então vamos ter mais alguns blocos para a gente compreender mais profundamente isso, mas só essa explicação já nos dá uma base para essa compreensão, né? Então, para você que está aí nos acompanhando, né, estamos aqui no 7º programa desta nossa série. Se você quiser assistir aos programas anteriores, é só você entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões, pode nos mandar um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos para um rápido intervalo e aguardamos você.